A paz do Senhor, eu sou a pastora Leia da Casa da Cura. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês o milagre dessa família linda, pastora Simone, seu filho Daniel e o pastor Newton. Pastora Simone, você poderia se apresentar com a sua família para que todos possam te conhecer? Sim, meu nome é Simone, eu sou uma das pastoras aqui da Casa da Cura e hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho de tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida e na minha família. A paz do Senhor a todos. Eu sou o Newton, pastor da Casa da Cura, e nós vamos estar dando testemunho do nosso filho Daniel. Hi, I'm Dale De Souza. I'm from the Church of the House of Healing. I'm 13 years old and I have autism. Ah, pastora, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, antes de você chegar na Casa da Cura, na House of Healing. Conta um pouquinho da sua história para nós antes de você chegar aqui. Então, pastora Leia, eu já conheci o Senhor desde quando eu tinha 5 anos. Eu era muito pequena quando o Senhor me chamava. Deus fala muito comigo em sonhos. Então, desde que eu tinha 5 anos, o Senhor me visitava em sonhos e me chamava. E interessante, como Abraão, ele me chamava para sair do lado de fora e olhar para o céu. E ali o Senhor me mostrava, começou a me mostrar muitas coisas. E desde muito pequena, eu tinha muitas experiências com o Senhor, mesmo não tendo nascido num lar evangélico. Minha família ainda não é cristã, ainda, mas eu creio na palavra do Senhor que Amém. diz: Eu e minha casa Aleluia. serviremos ao Senhor. Eu tomei posse dessa palavra e profetizo sobre a minha vida, sobre a Amém. sua casa, que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Amém. Então foram muitos milagres, muitos testemunhos de experiências tremendas com o Senhor, onde o próprio Senhor me visitava, conversava comigo, e foi uma caminhada até eu conhecer uma igreja cristã, até o próprio Senhor falar comigo sobre o batismo nas águas, que era algo importante. Então foi assim, muitas experiências até eu chegar na Casa da Cura. É interessante que a pastora Val, eu conheci a pastora Val em 2005, mas a primeira vez que eu vi a pastora Val foi num sonho, como eu falei, o Senhor fala comigo em sonhos. E eu tinha uma amiga que estava frequentando comigo a igreja, a Janete. Mas ela falou para mim: Ah, Simone, eu não tô me dando muito bem. Eu gostaria de que o Senhor me mostrasse o lugar que eu tenho que ficar. Você pode orar para mim? Eu falei: Vou estar orando porque o Senhor vai te levar na igreja onde o Senhor vai te plantar para você florescer. E eu orei e eu sonhei que eu estava numa igreja e eu via lá no altar uma mulher magrinha com um violão, mas e o violão saía fogo daquele violão. Só ela notaria. E ela tocava aquele violão e saía fogo. E sentada no primeiro banco, uma senhora de coquinho, assim, sabe? Aí eu falei: Ó, Janete, eu não sei onde é essa igreja, eu nunca vi essa mulher, mas Deus falou para mim que você vai estar nessa igreja e você vai ser usada nessa igreja e essa mulher do violão vai te abençoar muito. Ok. Passaram 6 meses e a Janete me convidou para ir no aniversário dela. E quando eu cheguei na casa dela, a hora que eu entrei, eu dei de cara com a pastora Val bem no cantinho da porta. Eu falei: Meu Deus, eu falei: Janete do céu, você não vai acreditar. É a mulher do sonho. Aí ela: O quê? Eu falei: Aquela mulher é a mulher do sonho, é a mulher do violão. Aí ela: Então, minha pastora, eu quero que você conheça ela. E assim, foi bênção, né? Deus usou muito a vida da pastora Val na minha vida, o pastor Josué, e foram 10 anos de uma amizade, sem a gente fazer parte da igreja da pastora Val, né? Nós caminhamos aí 10 anos com uma amizade, eu na igreja que eu frequentava, eu, minha família, e a pastora Val, né? Sempre com a igreja Tábuas da Lei, e a pastora Val sempre nos ajudando no que nós precisávamos. E a pastora Val foi uma das pessoas que profetizou na minha vida sobre a vida do Daniel. Ela foi uma das pessoas que olharam para mim e falaram: Eu vejo você com um menino. O Daniel é uma promessa de Deus na minha vida. Aleluia. Ele foi algo que o Senhor planejou, que o Senhor desenhou com as próprias mãos para mim. E foi um sonho que muitas vezes não acreditaram em mim. Riram, falaram que eu estava louca, que não ia acontecer. Mas eu sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia.
quando eu morava no Brasil, em 1996. Eu me casei com meu esposo em 92. Vamos fazer agora, dia 5 de setembro, 32 anos de casado. Glória a E Deus. tivemos a nossa primeira filha em 94, a Gabriela, que é bênção na nossa vida. O Senhor nos presenteou com lindas princesas. Em 96, nós tivemos a nossa segunda filha, Rafaela, que é uma profeta do Senhor também. Amém. Gabriela é uma evangelista e Rafaela é uma profeta. Amém. E quando a Rafaela tinha 6 meses, eu estava dando banho nela. Como eu já falei, o Senhor fala muito comigo. Eu tenho experiência do Senhor falar comigo em sonhos e também audível. E eu estava dando banho na Rafaela. E eu escutei claramente o Senhor falar para mim: eu vou te dar um filho, e o nome dele vai ser Daniel, e eu vou usar ele na minha casa de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Falou isso. Deus não falou quando, como, ele só falou que me daria. Ele não falou mais nada. Isso foi em 2006, em 96, desculpa, em 96. Em 2000, nós mudamos para os Estados Unidos. Viemos para cá. Também um testemunho fortíssimo das mãos poderosas do Senhor, porque foi o Senhor que nos tirou do Brasil e nos trouxe para cá. Algo que eu não queria vir. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos quando eu tinha 15 anos. E já tinha matado meu sonho, tinha conhecido o Mickey, estava feliz da vida, pronto. Mas o Senhor começou a falar através de profetas que nós viríamos para os Estados Unidos. E assim era engraçado, porque eu orava para não vir, meu esposo orava para vir. E um dia o Senhor falou: vocês vão ter que entrar em concordância, né? E eu aprendi a orar não para aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer, Aleluia. para aceitar a vontade dele, né? Mal sabia eu tudo que Deus tinha para fazer aqui, né? E oramos e o Senhor abriu as portas assim milagrosamente, nos trouxe para cá. Chegamos aqui no ano de 2000, fomos morar em Nova York e passamos ali em Nova York 4 anos. O Senhor sempre cuidando de nós, porque quando nós estávamos chegando aqui nos Estados Unidos, um dia antes da nossa viagem, o Senhor me deu um sonho e eu estava num lugar, não tinha mais como passar, sabe? Não tinha nada, só tinha outro lado, tinha o meu lado e o outro lado. E aí o Senhor falou: olha, para passar para o outro lado é pela fé. E aparecia uma ponte e nessa ponte vinha um fusquinha. O meu sonho sempre tem que ter alguma coisa engraçada, gente. Quem me conhece sabe que a minha vida é muito engraçada, sempre acontece alguma coisa engraçada. Aí vindo um fusquinha, sabe? Aí o fusquinha parou. Quando eu vi o anjo que saiu de dentro do fusquinha, eu fiquei pensando no meu sonho, como ele cabia ali dentro. Porque o anjo era tão grande, eu fiquei assim, gente, como que ele coube dentro do carro, né? O fusquinha pequenininho. Ele era muito grande. E aí ele ainda abriu as asas. Quando ele abriu as asas, eu quase caí para trás, que eu falei: ah, como que ele coube, né? E ele veio na minha direção. E ele falou assim: olha, Deus está me mandando te levar para o outro lado. Eu vou na frente. Ele falou: a única coisa que Deus requer de você para atravessar é fé. Creia que Ele está mandando. Amém. Então, eu pus isso no meu coração. Creio que o Senhor está conosco e continua, esse anjo continua na nossa frente. É Ele que continua guardando e abrindo os caminhos que nós precisamos. Amém. E chegamos em Nova York, ficamos lá 4 anos. E aí, novamente, o Senhor falou: é tempo de mudar, vou levar vocês para a Flórida. E nos trouxe para a Flórida. E é engraçado porque o Senhor falou em 96, né, que eu teria um filho. E começou assim: toda igreja que eu entrava, tem uma pessoa. Você vai ter um filho, você vai ter um filho. Então, assim, naquela época, até 2000, quando eu cheguei aqui, tudo bem, as meninas, uma tinha 6, uma tinha 4, né? Mas ainda tava mais ou menos, quem sabe, tem um filho americano, né? Mas o tempo foi passando e a gravidez não vinha. Aí o meu esposo começou já a falar assim: de jeito nenhum que eu quero ter filho mais. Chega. 2 já tá bom, ótimo, não precisa mais de filho, né? E desde que Deus falou comigo, em 96, eu comecei a sonhar com o Daniel. Eu comecei a sonhar com ele todas as semanas, eu tinha um sonho com ele. E eu sonhava com ele neném, e assim, eu era apaixonada por ele. Então, assim, quando as crianças eram pequenas, então eu falava: logo vou ter um filho, né? Já tem, né? Mas aquilo não aconteceu, porque o Senhor começou a trabalhar em mim. Hoje eu entendo que o Senhor estava me preparando para algo que iria acontecer, né? E os anos foram passando, mudamos para Flórida. Aí o meu esposo já não queria mais. Não quero mais ter filho, não quero mais ter filho. Já tem as 2 e tá ótimo. E eu falava: mas não é possível, mas eu sonho com ele. E aí a primeira igreja, nós chegamos aqui na Flórida, entramos, o pastor foi orar.
orou pro meu esposo, orou para mim, orou para ela, Gabriela, e ele deu um passo. Ele falou: tem um menino aqui, tem mais um menino, você vai ter um filho. O Nilton falava assim: é o cachorrinho que nós temos. Eu falei: não. Não é o cachorrinho. É, Deus falou que vai dar. Então, assim, foram 15 anos De de espera. espera, pastora. 15 anos, E pastora como Rafael. foi quando você descobriu a gravidez, depois de 15 anos? Como 15 que anos. foi esse sentimento? Como que foi a sua reação? Lindo. Assim, eu fiquei tão feliz e eu lembro que um pouco antes de eu engravidar, eu tinha sonhado novamente. E aí eu comecei a sonhar com o Daniel um pouco maior. E eu sempre comentava com meu esposo. E aí eu lembro nesse dia, era uma sexta-feira, que eu falei pra ele, eu falei: ai, nossa, eu sonhei que eu ia ter um menininho, tudo. Aí ele falou: Simone, eu não quero ter filho. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ele falou assim: tira isso da sua cabeça, isso é seu, isso não é Deus que tá falando, não. E não quero, e chega. E eu lembro que eu fiquei muito triste. E eu fui caminhar com esse cachorrinho que a gente tinha, em silêncio, assim, as lágrimas caíam. E eu falei: Senhor, eu orei em silêncio. Eu falei: Senhor, se isso é da minha carne mesmo, tira, porque eu tô sofrendo, porque eu realmente quero ter um filho. Mas se não é da sua vontade, eu aceito. Eu tô feliz, eu tenho 2 filhas, eu tô muito feliz com elas. Se não é do Senhor, tira. Mas se é, o Senhor vai me dar um sinal. Sexta-feira. Domingo nós chegamos na igreja. Ainda era aquele computador enorme, que fazia aquele barulho, né, para conectar a internet. Aí chegou um e-mail da minha irmã, que nunca me mandava e-mail. Ela falou assim: oi, Simone, tudo bem? Eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Aí ela falou assim: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que vocês tinham voltado pro Brasil, mas tinha mais um membro na família. Uau, Um olha que coisa menino. linda. O Senhor confirmou para você. Imprimi e mostrei. Falou menino, não é o cachorrinho de estimação, menino. Guardei aqui no coração, descansei. Falei: o Senhor Amém. falou para mim e tá falado e acabou. Passaram mais uns anos aí, né? Que aí, 2010, a gente mudou, fomos morar num apartamento no 3º andar, que o Senhor queria provar mais um pouquinho a gente. Aí sonhei. Deus sempre me dava sonhos na virada do ano. De 2009 para 2010, eu sonhei que eu estava grávida. Eu falei: Senhor, mostrar para mim, eu creio, mas sozinha não tem jeito. Ele tem, eu não posso fazer uma coisa contrariada. O Senhor precisa mostrar para ele. O Senhor precisa mudar o coração dele. Aí Deus me deu um novo sonho. E eu sonhei que eu estava passando no Walmart, ali da Hillsborough, e estava eu e meu esposo e o pastor, que a gente fazia parte da igreja, sentado no banquinho. E a gente passava e ele falava assim para mim: você vai ficar grávida agora. Uau. Aí o Nilton falava amém. Aí o pastor parava para ele e falava assim: você diz amém? Ele falava no sonho: amém. Ele falou: porque é agora. Aí eu guardei aquele coração. Aí o Nilton sonhou. Meu esposo sonhou que eu estava grávida. Ele falou para mim, bem, ele não estava nada feliz com o sonho, não, mas ele ficou bem assim: ai, você não vai acreditar. Sonhei que você estava grávida. Eu falei: obrigado, Jesus. Aí eu falei: pois é, eu ia falar pra você, mas, né, eu tô deixando Deus falar com você. Eu falei assim: eu quero que você entenda que todas as promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir. Amém. Tem se cumprido, todas elas. Amém. Tem muitas que precisam se cumprir, mas só vão cumprir depois dessa. Eu preciso ter essa cura. Eu preciso viver isso. Satanás roubou a minha alegria em 2 gravidez. E essa gravidez vai me trazer alegria. Aleluia. E aí ele falou: então tá, então a gente vai orar. E vai ser a vontade do Senhor. Ele pôs a mão no meu ventre, ele orou Aleluia. e falou: Senhor, não mais a minha vontade, mas a sua. Glória a Deus. 3 meses depois eu tava grávida. E assim, foi eu. Nem sei, gente, até hoje eu me emociono. Eu descobri minha gravidez dia 6 de maio de 2010. Eu lembro que eu tava trabalhando e eu entrei no carro pra ir embora e aquele carro encheu assim de perfume de neném. Eu falei: meu Deus, tô variando agora já tô assim, o negócio passou, né? E aquele cheiro de neném, eu falei: meu Deus, mas que é isso? E aí, tô vindo embora, quando eu tô passando, chegando no frente do Walgreens, Deus falou pra mim: para e compra um teste de gravidez. Falei: não vou, Senhor. Pra quê? Eu não tô grávida, Jesus. Não tô, Jesus. Compra um teste de gravidez. E Eu Deus falei: meu fala. Deus do céu, mas eu vou gastar dinheiro, mas não vai dar nada. Eu já estava tão decepcionada. A gente crê na promessa, mas na hora que a gente
desacredita, né? Aí comprei, cheguei em casa, o Nil tava deitado, as meninas fazendo as coisas da escola. Cheguei, fui no banheiro. Quando eu vi ali, falei, eu não sabia se eu ria, se eu pulava, se eu chorava. Assim, me invadiu tantas emoções. Aí eu lembro que eu fui lá e falei pra ele. Ele achou que era um pirulito. Peguei pra... Falei, não, isso daí é um teste de gravidez, não me pôs na boca, não, né? Aí abri a janela, a gente morava num apartamento que o meu quarto era no segundo andar. Aí eu abri a janela assim e falei para as meninas: vocês não vão acreditar, porque elas sonhavam comigo. Elas sabiam da minha história de contar todos os dias, de gravidez, de sonhar, de falar, de ver como que ele era, né? Porque Deus me dava detalhes dele. E aí eu falei: gente, eu tô grávida. Aí minha filha Gabriela: ô mãe, não é dia 1º de abril, mas não. Eu falei, gente, é verdade, eu tô grávida, tudo. Então, assim, foi uma alegria muito grande, porque eu via a bênção do Senhor, eu via, assim, que Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Amém, Foi no quando eu aleluia. queria? Não. Eu tive 2 filhas muito perto uma da outra, sem eu planejar. Então, pra mim, quando Deus falou, já ia ser ali. Já ia ser logo. Ia ser no Brasil. Aí, ok, chego para os Estados Unidos, ok, 1 ano, nós já estamos aqui, 2, a gente já vai se resolver, vou ter uma gravidez? Não foi. Demoraram 15 anos para isso acontecer. E assim, eu pude viver tudo que eu não tinha vivido antes nas gravidezes, porque quando eu fiquei grávida da minha filha Gabriela, a minha primogênita, a minha mãe, ela estava muito doente e ela veio a falecer. O meu resguardo acabou no sábado, a minha mãe morreu no domingo. Minha mãe morreu de depressão. Uau. Então, assim, eu passei uma gravidez muito triste, cuidando da minha mãe. Eu lembro com um barrigão muito grande, cuidando da minha mãe. Eu não tive prazer em me alegrar com a minha gravidez, porque como você se alegra vendo sua mãe que você ama sofrendo, né? Então, eu não aproveitei a gravidez. E assim que a minha filha nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Já tinha perdido a minha mãe, entrei numa depressão, sofri muito. Então, eu não pude aproveitar a gravidez e nem depois quando a Gabriela nasceu. Nesse tempo, eu passei 1 ano e 4 meses sem dormir, porque eu não conseguia dormir por Meu causa da Deus. depressão. E aí logo depois fiquei grávida da Rafaela. Aí quando eu fiquei grávida da Rafaela, eu não aproveitei porque eu tinha medo de passar tudo que eu já tinha passado antes. Então eu não aproveitei. Então quando eu engravidei do Daniel, o Senhor me cercou de mimos, me cercou Aleluia. de alegria, me Aleluia. cercou assim de carinho, sabe? Então assim, foi uma gravidez que o Nilton pôde participar de tudo. Ele ia nos médicos, Glória a ele ia Deus. nos ultrassons, ele ia em tudo comigo. E nada falou nada que tinha algum problema. Nunca fiz. Como eu já tinha 37 anos, você tem que fazer exames, porque pode ser uma gravidez, né, de alto risco. Tudo normal. A única coisa que eu tive foi que, né, o Daniel, em vez de tanto espaço no corpo, ele sentou no meu ciático. Meu Então, eu Deus. sofri com nervo ciático. Mas foi uma gravidez, tirando isso no final, foi muito boa. Eu trabalhei, eu assim, nossa, nunca tinha tido um baby shower. Aí a igreja fez aquele baby shower, sabe? Assim, eu chorava de alegria. Eu lembro que eu tava com muita dor no ciático, eu não conseguia quase andar, mas eu passava a mão na minha barriga, eu chorava e eu agradecia a Deus, Senhor, obrigado. Glórias. Obrigado pela sua fidelidade, obrigado porque o Senhor cumpre, né? Então eu parecia que eu tinha ganhado assim um prêmio. Eu não tinha, porque eu falava, gente, 15 anos, e quantas pessoas riram de mim, né? As pessoas não acreditavam naquilo que Deus tinha falado. E eu falo para você, não importa o que as pessoas dizem, não importa se criticam o seu sonho, se não acreditam no seu sonho, Deus crê. Amém. Deus sonhou esse sonho para você. Então, aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Amém. Não na sua hora, não na minha hora, na hora dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Ele tem a hora certa de fazer, o momento exato, o ano, a data, o dia, seja qual o seu sonho, seja qual for aquilo que você tem pedido, esperado. Não escute outras pessoas falando. Não Amém. escute aqueles que não creem em você. Amém. Ore com quem crê junto com você, com aqueles que esperam em você. E eu lembro que quando eu conheci a pastora Valco, né? Quando eu fui contar para a pastora Valco que eu estava grávida, cheguei com ultrassom. Gente, tinha 5 semanas. A pastora Valco, é um menino. Tô vendo, olha aqui, vai jogar Não bola. dava nem para ver. Eu falei, pastora, aonde? Que eu tô vendo nada. Ela falou, não, tô vendo, é um menino. Deus falou que a menina é um menino. Eu já sabia que era um menino, sabia o nome,
né? Mas a gente foi fazer ultrassom, e aí quando fez ultrassom foi eu e minha filha Rafaela, e falou, é um menino, nossa, aquela alegria, né? E compra as coisas. Então eu achava, ok, Deus já falou 15 anos esperando, vai ser milagre, vai ser o profeta, já Amém. vai ser tudo certo. Nossa, Deus já falou pra mim, já vi ele formando high school, já tá tudo Amém. certo. Easy peasy lime squeezy. Não foi bem, né? Porque o Senhor, ele fala, mas ele não te fala todos os processos, porque senão quem vai querer ir, né? O Senhor mostra o caminho, ele fala que ele vai com você do outro lado, Amém. mas há uma caminhada a se Há um percorrer, processo. né? Uma maratona. Quando uma pessoa vai correr uma maratona, tem o lugar de saída e o de chegada. O percurso, as pessoas não veem, mas ganha a medalha quem chega até o final. Então, assim, o Daniel nasceu dia 3 de janeiro de 2011 e, assim, quando eu peguei ele no colo e eu olhei para ele, eu lembro que ele sorriu. E quando ele fez isso, eu vi Deus sorrindo para mim. Eu escutei Aleluia. Deus falando comigo. Eu Aleluia. cumpro aquilo que eu prometo. Amém. Quando eu Glória a segurei ele, Deus. que ninguém tomou, porque nos meus sonhos as pessoas entregavam para mim, mas tirava e falava não é agora. Então quando eu pude pegar ele e segurar e falar é meu, vou levar para casa, ninguém mais vai tirar, é meu. Ah, nossa, Coisa foi linda, lindo, né? né? É lindo. E eu já tinha 2 filhas, sempre trabalhei aqui com babysitting, né? Fazia babysitting e comecei a notar que tinha alguma coisa ali. Eu falava, sei, o Daniel não dorme e ele não tem dificuldade na amamentação, mas, né? Para mim era tudo novo, parecia que eu tinha tido filho a primeira vez. E vai indo, vai indo. Começou na etapa de comer frutinha e nada. Aquilo era muito difícil. O Daniel não podia pôr nada na boca dele. Ele engasgava muito fácil. Ele engasgava com mamadeira, ele engasgava com o peito, ele engasgava com tudo. Ia no pediatra, não é nada. Nada. Ele só é chato para comida. Isso é normal, é criança, é assim mesmo. Tenta outra coisa, às vezes ele não gosta disso. Eu falava, doutor, não sei, ele não pode pôr nada na boca dele. E não só podia pôr nada na boca dele, como ele não gostava que se alguém estivesse segurando ele, estivesse comendo. E ele não dormia. Passei 4 anos sem dormir. Eu dormia sentado numa cadeira de balanço. Era como eu dormia com ele, porque ele não dormia. Ele só queria que eu ficasse na cadeira de balanço, balançando ele. E ele não conseguia comer e foi naquela luta. Quantas vezes a minha filha Gabriela chegava em casa, a gente estava com ele de ponta cabeça, desafogando ele, e foi muito complicado. E quando ele fez 1 ano, eu fui no pediatra e eu falei, olha, tem alguma coisa, eu quero que ele vá no médico, porque não é possível ele não conseguir comer. Ele não consegue comer nada, ele não põe nada na boca, é só a mamadeira. E aí ele falou assim, então eu vou mandar você num gastro, tudo. E a gente foi no gastro. Mas daí não é nada, ele é só assim mesmo. E a gente foi no gastro, e o gastro começou a fazer uns exames e falou que essa parte dele que era muito flácida, não tinha musculatura forte. E ele falou assim pra mim: Você já levou ele pra checar o comportamento? Eu falei: Não. O gastro não falou mais nada. Eu lembro que eu falei pra ele: Olha, eu não quero ficar dando comida pra ele. Eu tô com medo de dar comida pra ele engasgar e morrer. Aí o médico: Não, se preocupa, por um tempo dá só mamadeira e tá ótimo. Aí tá, aí o Daniel começou a fazer fono para que ele começasse a tirar a sensibilidade da comida, porque ele não podia pôr a colher na boca, não podia. E para mim dar uma comida para ele, eu colocava ele na cadeirinha de alimentação, com essa mão eu segurava os braços, com essa eu punha comida, mas a comida não podia estar na frente dele. Não podia estar na frente dele. E comida que eu falo é papinha, assim, amassada, batida no De liquidificador, bebê de mesmo. nenezinho, né? Ele não comia nada. Se colocasse um pratinho de comida na frente dele, ele vomitava. E aí você, né, tem que enfrentar críticas, você tem que enfrentar olhares, você tem que escutar que você não sabe cuidar do seu filho, ou que o seu filho é enjoado, que o seu filho é chorão. É isso que a gente escuta. Quantas mães passam por isso, né, pastora? Quantas mães hoje em dia têm filhos especiais, né? Sim. E sofrem
nos lugares, nos mercados, nas Dentro da lojas, igreja. até mesmo dentro da igreja, né, Sim. pastora? E a pastora, graças a Deus, ela teve esse discernimento, né, Sim. do Senhor. O Senhor falou com ela, como vocês ouviram, o Senhor já falava com ela em sonhos, todo esse, né, processo até chegar ao nascimento do Daniel. Sim. Daniel é um profeta da casa do Senhor. Daniel, a pastora Simone aprendeu muito com ele, né, pastora? Nossa, eu falo que eu não ensino ele me ensina. Ele veio para trazer cura. Ele não precisa de cura. Ele trouxe cura para mim. Amém. E assim, e quando começamos a fazer essa terapia, e aí eu comecei a notar que você podia chamar o Daniel pelo nome dele, chamava de Daniel, ele não olhava. Lembra, Nilson, aquela vez que estava no parquinho? Uhum. Aí a gente chamando, e uma mulher falou assim: acho que ele não gosta do nome dele. Ele não olhava. Ele não olhava, podia fazer o maior barulho, ele não olhava. E eu falei assim, eu tô achando. Aí a gente estava na igreja e esse pastor do Brasil estava visitando a igreja onde nós íamos. E ele falou assim, irmã, você já levou ele para testar a audição dele? Porque eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a pedir oração. Aí ele falou assim, você devia checar a audição, pode ser alguma coisa que ele não tá escutando direito, né? Eu falei, nossa, é verdade, né? Aí ele, como ele estava tendo muita infecção de ouvido, aí eu cheguei no pediatra e falei que queria ver. Aí o pediatra, não precisa, esse menino não tem nada, isso e aquilo, não tem. E o médico falava que ele não tinha nada. Ok. Aí um dia nós estávamos numa reunião de liderança. Aí nessa época nós ainda éramos presbíteros, nós não tínhamos sido ungidos ainda pastores. Era uma reunião de liderança e o pastor da igreja onde nós pertencíamos, ele ficou sentado sem falar nada, muito calado aquele dia. E quando nós estávamos saindo, ele falou assim: olha, eu preciso falar, porque senão Deus vai cobrar de mim, mas Deus está falando que tem um diagnóstico sobre a vida do Daniel. Ele tem algo que os médicos ainda não descobriram e vai causar muita dor para você, vai trazer muita dificuldade na família, mas não tenha medo. Em 2 anos Deus vai fazer um milagre. Mas você imagina eu sair com uma coisa dessa, alguma coisa ruim? Como assim que ele tem alguma coisa? Deus prometeu, Deus falou que ele ia ser um profeta. Como que não? Que esperei 15 anos, como que ele tem alguma coisa, né? Então ali eu já comecei a sofrer. E quando foi novembro, a gente veio participar do Thanksgiving da igreja da Pastora Val, que hoje faço parte, que era um clubhouse, e assim que eu cheguei, a hora que eu pus o pé, o pastor Josué estava na porta, assim que ele me cumprimentou, com a paz do Senhor, o Senhor já tomou ele ali, e ele falou a mesma coisa, falou assim, Simone, eu tô vendo que você vai sofrer muita dor por causa do Daniel, ele tem algo que vocês ainda não sabem, mas não se preocupe, em 2 anos Deus vai fazer um milagre na vida dele. Aleluia, aleluia. Deus Aí, estava te preparando para quando chegasse o momento, né, do Sim. diagnóstico, Sim. você já está com seu coração confiando em Sim. Deus, né? Confiando no Porque Senhor. ele já estava preparando. E são, né, tanto o pastor Josué como o pastor Sérgio foram duas pessoas muito importantes que profetizaram na vida do Daniel e que, assim, o Senhor usa de maneira extraordinária. E aí eu falei, não, eu vou no pediatra. Aí eu falei, não, eu preciso ir no otorrino, eu vou levar no otorrino. E quando eu cheguei no otorrino, médico excelente, eu lembro, mas no dia eu não achei ele bom, nada. E eu cheguei lá e eu falei, olha, ele qual o problema? Eu falei, ele não atende. E fui falando. Ele viu o Daniel, né? E aí ele falou assim: ok, a gente vai fazer um exame de audição. Mas eu lembro que ele sentou assim, sabe? Encostou naquelas pias que tem no consultório. Ele falou assim: eu vou fazer o exame de audição nele, mas eu não acredito que o seu filho tenha problema de audição. Eu falei: mas o que ele tem? Ele falou assim: mãe, pra mim o seu filho é autista. A hora que ele falou aquilo, acabou o meu mundo. O Daniel não tinha 2 anos ainda. Esse médico é em Dave. Eu tava sozinha, eu e o Daniel, o Newton não ia, não foi nesse dia. Eu não sei como eu consegui chegar na minha casa. Eu não sei. Eu não vi eu chegando. Eu chorava demais, demais eu chorava. E o Daniel não entrava em carro. Era muito difícil andar com ele dentro do carro. Ele não ficava dentro de carro, ele chorava. Ele quebrou várias vezes o banco, porque ele ficava chutando, né? E tinha que ter uma televisão para ele assistir, assim, e a gente tinha que dirigir assim com a mão, assim, mudando aqueles DVD. E era muito difícil, ele não entrava em carros diferentes, também tinha que ser. Para entrar, era o nosso, só aquele, assim, era muito complicado. E
Eu nem lembro se ele chorou esse dia ou não, só sei que eu não sei como eu cheguei em casa. E eu liguei pro pediatra. E quando eu liguei pro pediatra, ele falou assim: eu gostaria muito que você viesse aqui, porque os dois médicos me ligaram. Aí marquei um dia pra ir lá e ele começou a falar comigo. Esse médico que eu ia era brasileiro. E ele começou a falar comigo em português. Ele falou: então, os médicos estão achando que o seu filho é autista. E isso, isso. Aí eu falava, o que que o senhor tá falando? Aí ele, eu tô falando. Aí eu falei, não, eu não tô entendendo o que o senhor tá falando. Ele, Simone, eu estou falando com você em português. Eu falei, não, o senhor não está falando em português porque eu não estou te entendendo. Uau. Aí ele, você quer que eu fale inglês? Eu falei, então fala inglês. Aí ele falava, ele falou assim, não, eu não tô entendendo. Ele, você tá nervoso. Era como se ele estivesse falando em alemão. Me deu uma crise lá no consultório, porque ele começou a falar e eu não entendia o que ele estava falando. Eu falava, era como se ele falasse, o sonho, virou uma coisa na minha cabeça, né? Pastora, mas isso não foi tipo uma rejeição no momento que um médico disse? Você não. Não, não uma rejeição, mas um medo, porque era uma coisa muito nova, Nova. né? Tipo assim, é uma Eu, coisa que você não tá esperando, Leia, sabe, eu pastora Leia? pergunto isso porque muitas mães, quando recebem esse diagnóstico, os pais, né, em Uhum. geral, a mãe e o pai, costumam não aceitar, né? Sim, Muitos acontecem isso no início, porque é tudo novo, a pessoa às vezes não entende direito o que que é. Então, sim, por isso essa pergunta, mas no sim. seu caso foi tipo um medo, uma Foi, mas insegurança. que eu fiquei assim, como? Eu não estava entendendo, que eu falei, mas gente, como? Se Deus falou que ele ia fazer tanta coisa, como assim ele é autista, né? Não, naquela época, assim, um nervoso, que você não entende, né? É muita informação. O que ele começou a falar eram muitas informações. Ao Uhum. mesmo, porque aí a pessoa começa, é muita coisa que vão dando. Aí ele falou assim, eu vou te mandar no neurologista para confirmar. E nós fomos no neurologista. Na hora que o médico olhou, falou assim, sim, ele é autista. Aí eu tava chorando, o Newton não foi. Assim que eu falei pro Newton que o Daniel era autista, o Newton não aceitou bem, infelizmente, nessa época ele não aceitou bem, ele não quis ir comigo no médico. E ali eu comecei a chorar e eu falei pro médico, coloquei o quê? Então ele é autista? Aham. Eu falei, qual que é o tratamento? Ele olhou pra mim e falou assim, terapia, 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 terapia. Eu falei, aham, só? Ele, não, amor, amor, amor. Eu falei, O então é amor terapia e cura. amor? Eu falei pra ele, é terapia e amor? Ele, é. Ah, então ele tá bem. Porque amor eu tenho muito e terapia eu vou fazer o que precisar Amém. pra ajudar o meu filho. Amém. E pastor Nilton, como foi quando o senhor recebeu esse diagnóstico do Daniel? Qual foi a sua reação no momento? Quando eu recebi esse diagnóstico, quando a Simone saiu do médico lá, eu estava trabalhando com o pastor Josué. Nós estávamos trabalhando numa casa, eu Olha e ele. aí, Deus preparou. A Simone pegou e me ligou. Eu falei, não acredito. Agora que ela me ligou, falou, ó, Daniel, os médicos estão achando que ele é autista, tudo. Eu falei, eu não acredito. Aí desliguei o telefone e falei pro pastor Josué. Falei, pastor, a Simone acabou de me ligar, que foi no médico, o Daniel, e o médico está achando que ele é autista. Aí o pastor Josué falou, não se preocupa, porque Daniel tem uma promessa na vida dele. Amém. Amém. Mas no começo, pra gente, quando descobre isso, não é fácil, é meio difícil. Mas com o tempo, vai passando, você vai lidando com aquela situação. Hoje não, hoje eu e o Daniel, nós somos amigos, sou mais pai para ele, tudo. Já aceito tudo que o diagnóstico dele. Nós vamos no médico, eu e a Simone, tudo. Eu acompanho ela nos médicos, tudo, ajudo bastante ela. Então, mas no começo a situação não foi fácil. Até eu poder me aceitar, porque eu tinha, por exemplo, no começo eu tive vergonha de falar que ele era um autista, né? Eu tinha vergonha de falar para um amigo meu, para um, mesmo para os meus parentes no Brasil, levou muito ano, né, 9 Simone? anos. Levou 9 anos para me poder ligar para eles e poder falar para eles que o Daniel era autista. Então, depois que eu falei, como eu falei pro meu familiar, falei para meus amigos, aí já Já foi foi se mudando. soltando, já foi melhorando. Hoje não, hoje eu estou conversando com a pessoa no trabalho, em tudo. Eu falo, não, eu tenho um filho autismo, um filho isso, isso. Autista. Então hoje eu não tenho mais esse Preconceito. preconceito, essa barreira que tinha antes na Uhum. minha vida. Hoje não tem mais isso, graças a Olha Deus. só, é quando ele decidiu aceitar e falar para as pessoas, ele foi curado, Amém. Amém. né?
ele foi curado. Aí você começou a ver o Daniel É o diferente, Daniel né? diferente. Porque ele é especial e todos os planos, os propósitos do Senhor, ele vai cumprir na vida do Daniel. Tanto é que Daniel é um profeta, né? Hoje Daniel ora, Daniel fala em línguas, o Daniel profetiza, né, pastora Simone? Sim, faz Então, festa. assim, às vezes a pessoa pensa que pelo fato da criança ser especial, como Deus tinha prometido para ela, um filho que demorou 15 anos, que o Senhor não vai cumprir o que ele prometeu, ele vai cumprir porque ele é fiel para cumprir, né? O Senhor não mente. Então, assim, o Daniel a gente já vê muito o que Deus tem feito na vida dele, né, pastora? Sim, sim. E então ali foi um processo. E aí o neurologista fez alguns exames e esses exames demoraram muito. E quando saiu o resultado, ele me chamou, ele falou assim: olha, eu aconselho você ver uma geneticista, porque ele tem algo mais que o autismo, não é só o autismo. Geralmente o autismo ele sempre vem acompanhado de alguma outra coisa, né? E aí eu falei, meu Deus, mais, né? Ok. Aí nós fomos em Miami, nessa geneticista. Eu fui lá fazer um exame com o resultado, né, do exame. Esse dia o Newton foi comigo. Gente, vocês não têm ideia, eu quero dirigir com o Daniel até Miami. Era mesmo. Meu Deus do céu, eram geralmente 2 horas para a gente conseguir chegar em Miami. E assim, ele gritando, ele gritava, gritava, gritava sem parar. E quando nós chegamos lá, a médica olhou e aí esse dia foi difícil. Aí veio todo que é tudo, um bolo de papel assim. Aí ela falou assim, então, seu filho, ela falou assim, autismo geralmente não é comprovado cientificamente, né? Porque é algo de comportamento, não é uma doença. Ela falou assim, mas no caso do seu filho, ele é comprovado geneticamente. Ela falou assim, a gente herda cromossomos do pai e da mãe. Você herda 23 cromossomos da sua mãe, 23 do seu pai. O Daniel, no número 16, um de vocês não passou para ele. Então, essa falta desse pedaço causou o autismo nele. E também, eu já vou te avisar, ele não vai falar, ele não vai ter uma vida social, ele vai ter epilepsia, ele vai ter problema nos rins, ele vai ter problema no coração. E foi falando, foi falando. Eu falei, meu Deus, saí de lá, eu cheguei triste e saí de lá devastada. Com tudo isso que ela falou. Ela falou assim, olha, Com sinto tanto muito, diagnóstico. com muitos diagnósticos. Aí o Daniel tem macrocefalias, o Daniel tem 2 mutações na P10, que é o que mexe com o crescimento. E aí eu saí de lá assim, devastada. E eu lembro que a gente voltamos, fomos buscar minha filha Rafaela no high school. Minha filha estava na high school. E eu lembro que ela falou assim: o que que o médico falou? Aí eu contei para ela. E aí ela ficou muito brava. Ela falou assim: é culpa de vocês, porque vocês resolveram ter filho nessa época. E aí vem tudo, né? E eu me culpava muito também, porque você acha que alguma coisa que você comeu, que você não fez na gravidez. Eu tive uma gravidez muito saudável. Eu cheguei a pesar 328 pounds e eu fiz uma dieta e eu emagreci 160 pounds. Então eu tava comendo super saudável e eu tentei fazer o meu melhor na gravidez, mas eu escutei de muitas pessoas. Os julgamentos, né, Dentro pastor? da minha casa, infelizmente é da minha casa, que a culpa era minha, que eu que quis, que Deus fez assim porque eu fiquei insistindo. E então foi muito difícil, certo? E aí eu lembro que eu tava no carro, escutando tudo que a Rafaela tava falando, o Nilton falando, porque eles falavam muito, o Nilton falava muito também. E eu lembro que nesse dia Deus falou assim pra mim: hoje eu quero que você faça uma escolha. Ele falou, filha, numa mão você tem todos esses papéis. Aleluia, E Deus falou Jesus. para mim, tudo que está escrito aí é verdade. Deus nunca falou que o médico estava enganado. Deus falou para mim, tudo que está nesses papéis é verdade. Ele tem tudo isso. Mas na outra mão, você tem aquilo que eu tenho prometido para você por 15 anos. Aleluia. Eu quero que você escolha no que você quer crer hoje. Eu falei, Amém. Senhor, eu escolho acreditar nas tuas promessas. O que ele não vai Aleluia. falar, eu falei bem assim, o que ele não vai falar, eu aprendi inglês em 3 meses. Eu vou aprender linguagem de sinais. Ele vai falar e eu vou traduzir. Amém. Olha o poder Estamos da resolvendo. palavra, né? Porque você disse, ele vai falar
mesmo que era com as mãos. Mas eu falei, não importa se ele vai falar com as mãos, se ele vai falar com a boca, eu sei que ele vai pregar. Amém. Então, se eu aprendi inglês, eu vou aprender linguagem de sinais e eu vou fazer o que tiver que fazer para que ele pregue. Amém. Aquele dia eu pus paz no meu coração. E eu vou falar uma coisa para você. Eu fui estudar, eu fui saber o que era autismo, eu fui procurar, encontrei grupos de apoio, tá? E eu fui fazer as terapias. Ah, tem que fazer isso. Vamos lá. Era terapia segunda a sexta. Lembrando, o Daniel ia fazer 2 anos. Eu não dormia. Ele não dormia. Eu passava a noite sentado numa cadeira de balanço. Foram Mesmo quantos assim, anos, pastora, sem 4 dormir? anos. 4 4 anos. anos. Mesmo assim, 4 anos eu não dormia. Eu não deixava de ir na igreja, eu não deixava de fazer as coisas. Eu tinha 2 filhas adolescentes. Eu não deixava de fazer as coisas. Eu nunca vi o Daniel como um empecilho. Eu nunca vi o Daniel Amém. como um peso na minha vida. Amém. Aleluia. Se nós ficamos privados de muitas coisas, a gente não podia entrar em restaurante, a gente não era convidado nas casas, a gente não era convidado nas festas, a gente não era convidado nada, porque não tinha como ir com ele. Ele não entrava na casa de ninguém, ele entrava na casa da pastora Val. Nessa época, eu não fazia parte da igreja da pastora Val, mas a pastora Val, o pastor Josué, sempre abriram a porta da casa deles, como nossa casa. O Amém. Daniel sempre foi muito bem tratado lá. Eu lembro que eu chegava na casa da pastora Val com olheira, sem dormir, e ela falava assim para mim, Simone, senta aqui, deixa ele, que a casa é dele, deixa ele à vontade. Ele é bem-vindo aqui. E ela falava, vai descansar. Então, a casa que eu podia deixar, que eu às vezes ainda ia trabalhar, era com a pastora Val e com a nossa irmã, a Vera, que hoje faz parte aqui com a gente no ministério, que a Vera também me ajudou demais. Ela ajudava a ficar com o Daniel, porque não era nem qualquer pessoa que eu podia deixar o Daniel, porque ele não ficava com Ele ninguém. não ficava. Ele não ficava, assim, ele não comia. O Daniel tomou fórmula de neném até 5 anos. Ele usou fralda até 5 anos. E então, assim, começaram os processos da terapia. Eu lembro que eu chegava na terapia com ele e muitas vezes a gente tinha que entrar pela saída, porque ele derrubava tudo, gritava e chorava, e era aquele escândalo. E quantas vezes eu cheguei na terapia chorando? Eu chorava. E aí, enquanto ele fazia terapia com uma terapeuta, uma outra estava me ajudando, falando: olha, você vai conseguir, você vai dar conta. E eu lembro que um dia eu fui no médico, no otorrino. Eu lembro que quando eu cheguei lá nele, eu falei para ele, falei, doutor, a primeira vez que eu vim aqui, eu não gostei do senhor. Eu achei o senhor o pior médico, porque como o senhor é um otorrino falar que meu filho era autista, e ele foi ficando meio assim, sabe? Eu falei, mas eu tô aqui hoje para agradecer ao senhor, porque o senhor fez mais além da sua profissão, além da sua especialidade. O senhor viu algo e o senhor me alertou. Outros poderiam não ter falado nada. E hoje, né, estamos aí evoluindo. Eu lembro que eu cheguei no consultório e as pessoas olhavam para o Daniel com cara feia e não queria ele lá perto, tiravam as crianças. E eu lembro que uma mulher começou a falar mal do Daniel. Então você imagina, eu estava com todas as emoções ali. Você crê, você tem fé. Mas nós somos seres humanos também. Então tem um momento, todo pai de uma criança especial, ela passa por um luto. Você passa pelo luto do filho perfeito, o luto do filho que você sonhou. E ali aquela mulher começou a falar do Daniel. Eu caí no chão e eu comecei a chorar. Eu caí no chão em posição fetal. Mas onde vocês estavam quando você ouviu essa mulher falando dele? Porque consultório as médico. pessoas olham para o Daniel, ninguém fala, né? Hoje, né, pastora Leia? Sim, mas mesmo naquela época, se a Sim. pessoa olhasse Sim. para ele visivelmente, Sim, via. é, E eu estava no consultório médico. E aí eu comecei a chorar. Eu chorava e soluçar. O médico, o otorrino, saiu de lá de dentro, me Você buscou, sabe. me levou lá dentro, me acalmou e ele falou para a secretária: a partir de hoje, ela não fica lá fora mais. Ela entra e fica aqui. Não quero mais eles lá fora, assim. E assim, gente, um dia nós estávamos numa igreja e o Daniel encostou numa pessoa, num homem. Ele limpou a calça dele. meu Deus, que triste isso, né? Sim. Aí eu falei assim, irmão, autismo não pega, se esse é o seu medo, né? Então, assim, a gente olhava, assim, eram críticas, e eu lembro uma vez que o Daniel, ele não entrava, coisa de comer, ele não entrava em lugar nenhum, ele entrava na casa da pastora Val e na casa da Vera, é onde ele entrava. E a gente foi convidado no aniversário, imagina, ele já não gostava de entrar, chegamos lá, era tudo preto, branco e amarelo. E ele não queria entrar, aí você tá escutando, porque vocês não forçam, porque vocês têm que fazer, porque vocês deixam ele fazer o que ele quer.
porque isso, porque aquilo, porque... Eu falei, vamos entrar. Quando eu entrei, Gente, ele era pequeno, mas era eu e o Newton para segurar ele, e muitas vezes a gente não dava conta de segurar ele. Ele tinha 2 anos, mas a força deles é extraordinária. Eles têm uma força que eu não sei de onde vem. E aí a gente entrou, eu falei, Newton, e eu só chorando, porque os outros olha com cara pra você, fazem caras e bocas pra você. E eu falei, Newton, me tira daqui, pelo amor de Deus. E a gente foi embora. O Daniel tava tão nervoso nesse dia, que quando a gente chegou em casa, ele pegou e bateu a cabeça dele no chão, cortou a boca. Dali a gente já foi pro hospital e com a boca dele toda machucada. Aí eu falei, eu não faço mais isso com ele, eu não faço, não levo ele mais em lugares, sabe? E ele batia a cabeça, tudo, ele ficava batendo a cabeça dele na parede, ele ficava andando em círculo, ele só andava em círculo, Se ele, mordia. sim, batia, mordia, e então, assim, era bem complicado, né? E a parte da comida e não entrar, a gente não podia mudar o caminho, a gente fazia aquele caminho, tinha que ser aquele caminho sempre, não podia mudar nada, não podia nada ser diferente. O carrinho, a gente empurrava ele no carrinho, lembra, Nilton? Não podia voltar. Não podia voltar com o carrinho. Uhum. Que ele se batia, ele gritava. Eu lembro uma vez que nós fomos no aeroporto levar meu pai e eu fui empurrar o carrinho com ele e ele desse jeito, que ele não entrava no aeroporto. Aí 2 carros de polícia começaram a me seguir. Eu falei, meu Deus, quer ver se eu vou ser presa? Porque quem via achava que a gente tava roubando, machucando ele. Uhum. Teve uma vez que eu deixei ele com o Newton, a mulher do primeiro andar foi lá no terceiro ver o que estava acontecendo, por causa dos gritos dele. Gritava. Então, assim, você é julgado, as pessoas olham e falam, essa criança é mal educada, essa criança é falta de educação, os pais não educam, os pais não cuidam, é isso. Eu lembro uma vez nós estávamos na Macy, e aí ele começou a ter que andar com colete, com as terapias, e a gente vai aprendendo, né, para conseguir se controlar. Ele tinha que pôr uma roupa de nadar, essas blusinhas de natação, 2 números a menos que a dele, para ficar apertada. E aí a gente mandou fazer um colete e punha peso nesse colete, era 10% do peso dele para acalmar ele. Então a gente ia no shopping com o carrinho dele, que a gente teve que comprar um carrinho bem maior, porque ele sempre foi muito grande, e a gente punha o colete nele. Ele não entrava na loja, eu podia passar horas dentro do mall, andando no mall. Eu não podia entrar em loja. Na minha mente, até hoje eu não entendo por quê, mas ele não conseguia. E eu entrei e falei, Nilton, eu só preciso pegar uma blusa, que vai ser Páscoa, eu quero pegar uma blusa. Gente, vocês não têm ideia o escândalo que era. Era assim. Não tinha como. Não dava. Assim, minha cabeça, eu parecia que eu tinha entrado numa luta. Eu saí com ele daqui na esquina. Parecia que as minhas forças pareciam que eram sugadas. E eu lembro que essa mulher não viu ele comigo. E ela virou pra mim e falou assim: Nossa, esse menino deve ser louco, né? Criança é louca. Ela não sabia Não que sabia. você era a mãe dele. Uau. Aí ela falou assim: Eu tenho dó dos pais. Eu falei: Bom, ele é meu filho. Aí ela: Aí eu falei: Ele é autista. Ela: Ai, deve ser difícil. Eu falei: Você me desculpa, mas difícil é lidar com pessoas como você, porque ele não tem problema. E várias vezes, uma vez a gente na fila da Sears, eles começaram a rir do Daniel. A gente tem que sair, muitas vezes, a gente tem que sair de lugares, porque as pessoas, por não saberem, hoje, vamos por aí, 11 anos depois, é uma outra conhecimento sobre autismo. Mas lá atrás não era. Então, por você não saber, você julga. Por você não conhecer, você fala coisas que talvez se você soubesse um pouco mais, você não falaria, né? Então foi um processo de muitos médicos, eram vários médicos, várias terapias. E começamos quando o Daniel fez 4 anos. Eu lembro que eu estava muito cansado. E ele acordou um pouquinho que ele dormiu. Ele começou a mexer assim em mim. E eu falei, Daniel, please, deixa a mamãe dormir um pouquinho. Aí ele olhou para mim assim, pôs as mãozinhas assim e falou assim, mami. Ai, a Quando primeira vez que ele me falou. chamou de mami, mas eu chorava. Era como se Deus tivesse tirado todo o cansaço. Glória. Tudo. Porque eu falava assim, gente, povo, eu vou avisar. 99% da minha paciência vai para o Daniel. O resto do mundo vai ter que lidar com 1%. Porque a minha paciência, o meu tempo, era para ele. Era o que ele precisava. Porque ele tinha eu ali.
Que você, quando você tem um filho especial, você aprende a ser advogada, cabeleireira, terapeuta, psicóloga, você aprende a ser tudo. Então ali era assim. E ele me chamou de mãe. Gente, nossa, aquilo. E aí ele começou a falar, mami, mami. Aí, meu Deus, meu mundo mudou. Já falei, nossa, não tô acreditando que ele tá falando mãe. E aí ele começou a falar palavras, que antes ele falava com sinais. A gente aprendeu, ensinou ele algumas palavras e ele falava por sinais. E eu agradeço muito a Deus, porque em todo esse tempo que eu passei com autismo, principalmente no começo, né, assim que eu recebi o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico em dezembro. Em janeiro, a minha irmã veio me ver e me ajudou, me apoiou, e estudava comigo e falava, Simone, você vai conseguir, e vamos procurar, e vamos fazer. E eu tive esse apoio, porque o apoio também da Muito família é importante. muito Muito importante. A minha irmã sentava comigo e falava, não chora, você vai conseguir, você é forte, você é inteligente, e vamos conhecer, olha aqui, a gente pode fazer desse jeito com ele, vamos tentar desse jeito. E em fevereiro o meu tio veio, sou muito grata ao meu tio Vico, que me ajudou sempre e continua me ajudando. O Daniel é apaixonado com ele, porque muitas vezes eu não queria mais sair e ele falava, não, vamos sair, você vai conseguir, e forçava, e vamos tentar desse jeito, e não faz mal que ele chora, porque é muito fácil, porque as pessoas se afastam de você. Infelizmente, pastora Lé, as pessoas se afastam. Porque ninguém quer criança com problema, ninguém quer criança que faz bagunça, que dá escândalo. Então você fica muito limitado. E muitas vezes isso acontece na família, que você, a parte dentro da família, não é mais convidado para aniversário, você não é mais convidado para muitas coisas, porque vai estar lá, vai ser aquela barulheira, aquele escândalo. Então muitas vezes não é. Então o apoio da família. Se você faz parte de uma família que tem uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto especial, ajude, seja família, seja aquele que acolhe, porque os que se afastam tem muitos. E então eu agradeço o apoio que eu tive da minha família. O meu tio, a minha irmã, o meu irmão, minha família veio, até o meu pai, que foi a última vez que ele veio quando eu falei do Daniel, meu pai faleceu, infelizmente, mas assim, eu tive e continuo tendo esse apoio da família, Amém. que foi muito Muito importante para mim, sabe? Até Que para o desenvolvimento dele, né, sim, pastora? de se sentir amado, Sim. né? Igual quando o Nilton falou que ele demorou 9 anos para falar para a família dele, mas ele tinha um medo que a família não aceitasse. E foi o Da contrário. rejeição. A família dele ama o Daniel. E se tivesse falado antes, teria aceitado antes. Mas ele não aceitava e achava que a família não Não, aceitaria. esse aí. A mãe dele era de idade e eu falei, nós não vamos falar para sua mãe, porque diferente do meu pai, poderia vir. Meu pai pôde vir ver. A mãe dele não. Eu falei assim, então ela vai ficar preocupada? Ela não entende, a gente não comenta nada. Eu falava assim, dona Luzia, ora pelo Daniel, ele tem problema de comer, eu preciso só esteja orando. Aí ela sempre, eu tô orando para ele, como que ele tá conseguindo comer? Eu falei, ela não precisa saber. Né? Por que eu não vou trazer um peso para uma pessoa que está já tão velhinha que não é necessidade? Depois que ela faleceu, eu falei assim: isso é sua família. Você fala quando você achar que você tem que falar. E a minha família toda veio, ajudou e continua ajudando até hoje. A irmã do Nilton veio apaixonada com o Daniel e o Senhor foi fazendo. Então, eu recebi o diagnóstico quando o Daniel tinha praticamente 2 anos. E Deus falou: em 2 anos eu vou fazer um milagre. Com Aleluia. 4 anos, o Daniel começou a falar. Amém. Palavras. Palavras aqui, palavras ali. Com 4 anos, ele começou a dormir. Glória a Deus. Com 5 anos, o Daniel já sabia ler e escrever. O Daniel começou a comer. A primeira vez que ele começou a comer comida mais sólida foi com 4 anos, que ele saiu da fórmula, né? Com fórmula ele continua até 5, mas ele foi diminuindo e foi comendo um pouco de comida. E o Senhor foi fazendo na vida dele. O Senhor foi E os preparando. médicos falaram que ele não iria falar, que ele não iria andar. Não, andar Mas- não, andar ele iria. É, Queria ter convulsão. convulsão. Igual quando eu ia no médico, ele falava assim: Você sabe o que é uma convulsão? Eu falei: Sim, sei. Ele não teve. Não, mas eu acho que. Não, eu sei, doutor. Eu sei. Ele não teve nenhuma convulsão. E os Glória a médicos Deus. não acreditam. Até hoje a gente vê a mesma geneticista. E Deus tem feito milagres na vida do Daniel. Aleluia. E eu sempre comento até com a Eliane. Comento com a Valéria, que são mulheres guerreiras, que são minha amiga. Mães Que especiais, né? a gente caminha junto aí nessa caminhada aí de médicos e de
terapias, que mesmo que o diagnóstico não mude, não mude. Continua fazendo exame, continua dando a mesma coisa. Eu creio que Deus está fazendo Amém. milagre. Porque Deus vai Aleluia. além do que está escrito num papel. Aleluia. Eu não sou o que o médico diz, você não, o Daniel não é o que o diagnóstico diz. Ele é quem Deus disse que ele é. Amém. Glória Isso a que ele é, Deus. um profeta do Senhor. E ali o Senhor começou a fazer na vida dele, o Senhor começou, essa geneticista, essa última vez que nós fomos lá, ela falou assim, olha, eu só acredito que esse papel é ele porque eu conheço. Porque nada que está aqui no papel, que é feito com exame de sangue, é ele. Uau. É assim, e você vai lá, tá tudo lá ativo. Você olha o negócio do Daniel, autismo, ativo. O Daniel tem hiperatividade, né? Ele tem déficit de atenção. Ele tem macrocefalia. Ele tem mutação na P10. No diagnóstico. Ele tem tireoide. Ele tem várias coisas. E o Senhor tem feito milagres. O médico falou Aleluia. assim, ele não vai falar. O Daniel prega. O Daniel não vai fazer isso. O Daniel faz parte de. Ele não vai ter uma vida social. O Daniel faz parte de peça. Ele tem feito peças. Ele fez peça no retiro. Ele faz peça na igreja. Ele ora pelas pessoas. Então o Senhor tem comprovado a cada dia mais que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para mim em 15 anos. Por que demorou 15 anos? Porque Deus gerou ele primeiro no meu coração. Amém. Aleluia. Deus teve que gerar ele dentro de mim para que eu tivesse preparada emocionalmente para a luta que viria. Fácil? Não é fácil. É um mar de rosa? Não, não é. Quando nós chegamos na igreja aqui, Tábuas da Lei, na Casa da Cura, o Daniel não entrava. Ele não entrava. Muitas vezes, quando você vem e você vê o João e o Pedro, que eles não entram, eles ficam andando, assim era o Daniel. O Daniel não entrava na igreja. O Daniel só entrava dentro da igreja quando a pastora Val tocava uma música que ele gostava, que é aquela Your Love Never Fails. Ele entrava, escutava a música e saía. Ele não ficava. Aí, com o passar do tempo, começamos a sentar no último banco, bem no último, longe, e aí ele dormia. Era entrar na igreja e ele dormia. Aí eu falava, pastora Val, o que eu vou fazer? O Daniel só dorme. E ela falou assim pra mim, Simone, Deus está curando ele enquanto ele dorme. Deus está curando ele. E, ok, vamos. Aí começou a ficar acordado, mas ficava agitado, saía pra fora, entrava um pouquinho pra dentro, ou na hora do louvor não dava muita conta, e foi indo, e foi melhorando. Aí já começamos, ele já conseguiu começar a ficar mais sentado no banco, mas tinha que estar com alguma coisa ali na mão, o telefone, o iPad. Aí, Deus, tira o iPad, aí tiramos o iPad, aí fica ali, né, meio que agitado, mas aí vamos para frente, pastora Val, eu quero vocês sentados mais na frente. E quem vê, quem participa, sabe que ele senta ali num dos primeiros bancos e fica ali. Na hora da tradução, para ele é muito difícil pôr aqueles fones, então ele vai sentar do lado da pessoa que traduz. E participa do culto e tem ficado ali, pediu para ser batizado. O Senhor tem usado ele em profecia, o Senhor tem feito, o Senhor tem cumprido o que ele falou para mim que ele ia cumprir. Hoje, o Daniel come, Glória a Deus. certo? Ele come as coisas, ele é mais seletivo, igual o Daniel, ele nunca comeu uma pizza, ele não come pão, ele não come bolo, ele não toma sorvete, ele não come chocolate, muitas coisas que um adolescente da idade dele faz, ele não faz. E eu tô feliz com isso. Glória a Deus. Porque ele não precisa ser igual a ninguém, ele Amém. precisa ser quem ele é. E eu tô Aleluia. muito feliz com ele. E o Senhor falou para mim que ele iria começar a comer. O Senhor me deu um sonho falando que ele ia chupar laranja. Gente, nunca tinha posto uma laranja na boca. O Daniel chupa laranja. O Daniel só comia banana. Hoje ele come banana, ele chupa laranja, ele experimentou o strawberry, right, Daniel? Yeah. You try strawberry one day, Once. right? Yeah. Comeu, para ele é algo maravilhoso. Ele tem comido, ele tem feito coisas que ele não faria. Para Ele os não sonhos entrava em dele. carro. Eu não podia. Eu gastei 2 horas e meia da onde eu morava na praia, que é uma viagem de 30 minutos. Eu gastei 2 horas e meia com ele. O Daniel já foi da Flórida por Colorado de Glória a carro. Deus. 3 dias dirigindo. O Daniel já foi da Flórida até Maine. 3 dias dirigindo. O Daniel foi da Flórida para o Texas de carro. O Daniel entra em avião. O Daniel tem Aleluia. trabalhado comigo de DoorDash, de entregar comida, porque
e com carro. Aí eu falei, Senhor, o Senhor prova que o Senhor curou. Amém. Porque é comida e é no carro. As duas coisas que ele tinha mais problema. O Daniel não conseguia ficar perto de cheiro. E eu tô entregando comida. E ele tá lá Glória a Deus. sentindo os cheiros da Louvado comida seja sem Deus. passar mal. E anda de carro para lá e para cá. O Daniel, o ano passado, foi convidado pela escola para fazer uma prova de computer code, que dava crédito para o college. E teve uma discussão entre duas mulheres da escola, que uma falava assim: "Ah, eu quero que ele faça essa prova, ele foi escolhido para fazer". A outra: "Não, ele não consegue. Para que pôr um estresse nele desse tamanho, se ele não consegue?". A outra: "Não, ele vai conseguir, ele vai estudar, ele vai conseguir". E ele passou. Glória a Deus. Ele estudou e ele passou. Então o Daniel assim tem feito todas as classes regulares. O Senhor tem dado habilidade para ele de desenhar. O Senhor deu para ele imaginação, que é algo tão difícil para uma pessoa autista. E ele imagina, ele fala, ele conversa. Então assim, eu sou muito grata a Deus pelo que o Senhor tem feito. Eu sou grata a Deus por ter me colocado também nesse ministério, onde aceitaram meu filho, onde sempre trataram ele bem, onde dão oportunidade para ele, onde a presença do Senhor é palpável, é Amém. real e tem feito milagres na vida dele, como tem feito na minha família, porque com isso o Senhor trouxe uma cura em nós. O Senhor trouxe uma É verdade. cura no casamento, o Senhor trouxe uma cura na nossa família. O Senhor, assim, ele faz completo, ele não faz uma coisa só. O Daniel continua autista? Sim, continua. Mas ele curou a nossa casa. Amém, aleluia. Isso, para mim, o Daniel não tem problema. Eu sempre ensinei para ele que autismo não é um problema, que é algo que o Senhor escolheu ele para ser diferente. Só isso. Como todos nós aqui temos as nossas dificuldades, Uhum. temos as nossas habilidades, É. mas também temos dificuldades em outras áreas. Então é só como o Senhor fez ele diferente. E eu glorifico a Deus por tudo. São tantos e tantos milagres que Deus tem feito. Eu só tenho a palavra de gratidão a Deus. Amém. Porque nada do que ele falou para mim ficou para trás. Ele tem cumprido, ele tem restaurado, ele tem abençoado o Daniel. Ele, onde a gente vai com ele, o Senhor tem colocado o favor Aleluia. dele sobre nós por causa do Daniel. Amém. Quantas portas foram abertas para nós por causa dele? Porque o Senhor escolheu ele. Então, assim, fala ok. Então, eu encorajo você, mãe, você, pai, que tem uma criança especial. Não desanima, não desespera, confia. Busca o Senhor, faça a sua parte, como eu fiz, porque não adianta a gente só orar. A criança precisa de ir ao médico, a criança precisa de terapia, nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele pediu para que tirassem a rocha, a pedra. O ressuscitar vem dele, mas mover a pedra Amém. depende de mim e de você. Amém. Então, que você nesse hoje escolha crer no que Deus tem falado, nas Amém. promessas de Deus Amém. para sua vida, para sua família, para o seu casamento, qual seja aquilo que você está passando hoje. Mesmo que o diagnóstico não mude, Deus muda nós. Amém. Deus muda as situações, Deus muda as pessoas ao nosso lado e Deus vai te dar força nessa caminhada. Hoje eu tenho vivido coisas que quando eu comecei nunca imaginei que eu iria viver. Nunca. Quando veio o diagnóstico, eu falei, minha vida tá acabada, não vou poder fazer mais nada. E hoje, olha, vou para cima e para baixo com o Daniel, a gente ama viajar de avião, passeamos, vamos em restaurante, tem uma vida normal. Vai à igreja, Vamos né, na pastora? igreja, Ele o Daniel canta, ele participa, ora, sim, prega, sim. né? Participa de peça, como eu falei. Então, assim, creia que Deus é muito maior do que aquilo que nós pedimos, do que o que a gente pensa. Não limite o poder de Deus. Amém. Só creia. O Amém. nosso papel é crer e descansar no Senhor. Espera nele, espera nele. Eu queria deixar um versículo que está aqui no Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com a alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Aleluia. Nós temos Glória a aqui o Deus. Ministério Agraciadas, a Valéria, a Eliane, eu, a Jaqueline, nós trabalhamos com o Ministério Agraciadas, onde nós ajudamos famílias com crianças especiais. Se você precisar entrar em contato, com certeza vai estar na legenda as informações e pode contar comigo. Estou aqui para ajudar naquilo que eu puder ajudar. Eu amo ajudar.
o meu ajudar, se precisar de médico, terapia, o que eu puder ajudar, pode contar comigo. E eu tenho certeza que o milagre que Deus fez na minha vida, tem feito na Amém. vida do Daniel, vai fazer na sua casa e na sua família. Amém, Amém? aleluia. A pastora Simone, para quem não sabe, ela é a líder do Ministério Agraciadas e ela tem sido muita bênção na vida das mães e das crianças especiais que chegam até ela, porque ela conhece já, né? E ela tem uma facilidade para conseguir resolver algumas coisas. Então, procure ela se você precisar de ajuda. E como vocês estão vendo, Daniel hoje com 13 anos. Olha que rapaz lindo que o Senhor, né, criou, que o Senhor curou e continua curando. Amém. E através da vida do Daniel, muitas vidas vão ser curadas e Amém. transformadas. Porque assim como Deus fez e está fazendo na vida do Daniel, Deus pode fazer a sua vida, na vida dos seus, no seu casamento, na Amém. sua família. Amém? E Amém. eu quero deixar aqui para nós Isaías 43, o 7 e o 13, que diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? O seu filho, o seu esposo, foi Deus que criou. E quando Deus declara algo sobre a vida de alguém, nada e nem ninguém pode impedir. Deus tinha declarado na vida do Daniel que ele iria falar, que ele iria pregar a palavra. Nós cremos que o Daniel irá para uma faculdade. Amém. Nós cremos que o Daniel, ele vai confundir os médicos Amém. como ele tem confundido. Amém. E assim será na vida dos seus também. Amém. Em Não nome de importa a Jesus. situação, não importa o que os médicos dizem. Creia no Senhor em nome de Jesus, Amém. né, Amém. pastora? Sim, em nome de Jesus. Pastora, você poderia orar O então? Daniel quer falar um pouco. Ah, o Daniel quer falar um pouco para vocês Sim. também, amém? Eu gostaria que vocês ouvissem um pouco dele, né? Da experiência dele, porque eu só posso falar de uma mãe de autista, mas ele é que é, né? Okay. So I want to talk about my life. See, uh, my mom has been actually, it dates back before I was born, like 15 years before I was born. Jesus ended up telling my mom that one day she'll have a little boy, and his name would be Jesus. And she waited 15 years for me to be born. Then eventually my mom ended up starting to smell one day in 2010. She ended up smelling baby powder, and Jesus ended up telling her to go to take a pregnancy test. She thought that she had no baby and didn't want to do it, but Jesus told her, go and take a pregnancy test. So she went to Walgreens, did the pregnancy test, and she ended up finding out she was about to have a baby. And she ended up realizing that Jesus' promise came true, Amen. and I was eventually born. But I was 3 years. But when I was 3 years old, I was 2 years old. My mom ended up discovering that I had autism, and the doctors ended up saying I wouldn't be able to talk, I wouldn't have imagination, all that. However, Jesus ended up blessing my mom. Amen. Jesus told her that what they said was true, but Jesus will do miracles. And I ended up one day when I was 4 years old, I ended up saying mommy to my mom, and by now I'm already speaking, I'm having imagination, all that, and Jesus is using me in my life. Amen. Jesus has been doing a lot of blessings for me recently, especially helping me at school and all that. I have to thank Jesus for everything he's done in my life, especially that I love him and he's always going to be with me. I thank him first for my life and everyone else's. I'm thankful for every blessing he's done for me in my life. And Daniel, how you feel being autistic? Amazing. Has a lot of benefits. Like being able to, have seen the world from a different point of view, being able to notice so many little things that no one else would, stuff like that. Pretty much really a lot of good stuff. Are you happy? Yes. Do you like to be the way you are, right? Yes, I love being the way. And you like to help others, right? Yes. With the same. Yes. I help a lot of people who have the same problems. I end up praying for them
Whenever Amen. someone's like having like a bad problem, I end up praying for them at church or somewhere else. Amen. Whenever someone's going through something and stuff like that, I end up praying for them, knowing how they feel. I decide to pray for them. Amen. Right? So being autistic is a blessing, right? Yes, a huge blessing. Amen. Amém, glória a Deus. Pastor, antes de você orar, dá só uma palavrinha rapidinha aí para você, para nós aqui, para quem está ali do outro lado ouvindo, o que significa para você a Casa da Cura? Já o nome fala, né? A Casa da Cura. É um lugar onde você entra aqui muitas vezes despedaçado, né? Que você já passou por tantos outros lugares e você entra quebrado, te quebra um pouquinho mais, mas aí você chega nesse lugar onde a pastora Val e o pastor Josué é Deus, né? Mas Deus usa eles. Muito. E eles conseguem ver aquilo que nem você mesmo vê de você. Aquilo, eles têm mais fé que a gente, né? A gente muitas vezes. Eu cheguei aqui, assim, tão desacreditada de mim mesmo, assim, de ter de igreja, sabe? Aí, não. Olha, Deus te ama, Deus te escolheu. Aleluia. Você não é uma qualquer, você tem propósito, Deus tem propósito, você tem chamado. Amém. E trabalhar ali. Olha, eu creio no que Deus vai curar você, no que Deus vai fazer. Então, é um lugar de cura, é um lugar onde Amém. você chega, você é acolhido independente do seu problema, independente do seu passado, independente de como você tá naquela, como você chega aqui. É um lugar onde Deus vai agindo e o Senhor vai trabalhando e o Senhor vai curando cada um de uma maneira, cada um na sua necessidade, cada um em uma velocidade. Uns é muito rápido, outros são um processo, assim como qualquer tratamento num hospital. Por isso que chama Casa da Cura, que é um lugar onde, né, o Senhor vai trabalhando. Eu sou muito grata a Deus pela Casa da Cura. Amém. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus faz aqui. O mover dele, a presença dele. Um dia orando pelos nossos pastores, eu estava orando pela pastora Val, e eu vi como se fosse assim, Deus olhando para o universo. Sabe aquelas câmeras que vão abrindo, assim, vai chegando mais perto? E tava o universo, e aí abriu a nossa galáxia, aí abriu o planeta Terra, aí foi abrindo, aí abriu o continente americano, aí abriu a Flórida, aí abriu aqui onde nós moramos, aí abriu a casa da pastora e eu vi ela de joelho orando e aí Deus mostrou o coração dela. Eu vi a casa da cura dentro do coração dela. E Aleluia. Deus falou assim: eu coloquei dentro do coração dela. Isso é algo que eu coloquei. Então eu creio que o Senhor faz, o Senhor tem feito e eu sou muito grata por essa casa e convido você, se você estiver por aqui, fazer parte dessa casa. Se você tem filho especial, pode ter certeza que o seu filho vai ser bem recebido nessa casa, nesse ministério. Daniel tem total liberdade ali, pastora mesmo no domingo colocou ele para interceder. Então, se você precisa de cura, venha conhecer a Casa da Cura. Amém. Amém. A Casa da Cura é um lugar onde há cura para o físico, E pro para o espírito. espírito e para a alma. Amém. Você que precisa de um lugar como esse, o endereço vai estar aqui abaixo na legenda. Venha fazer uma visita para nós, onde o Senhor está, a presença do Senhor é real, na Casa da Cura. Amém? Jesus bless Amen. all the autistic people, Jesus. Amen. Jesus bless, say you're going to bless all the autistic people in this world, Amen, Jesus, the Jesus. same way you did for me. Jesus, Amen. I ask you, bless all the people, not just kids or people my age, but everyone who has autism in Amen. the same Amen. way you did, Jesus. Amen. Bless them the same way, Jesus. Do miracles in Amen. all autistic people's lives, Jesus. Bless. There are many kids, just protect them, surround them, Jesus. Bless, you're going to do the same thing you did for me, Jesus. Amen. Bless, you're going to give all autistic people the same things you give me, Jesus. Not Amen. just autistic people, but everyone, no matter Amen. what disabilities they have, Jesus. Amen. Please bless everyone on this earth, including myself and Amen. other autistic people, and bless, you're going to bless a lot of autistic Amen. people in their lives. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora nesse momento,
por cada família que tem seus filhos autistas, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essa Amém. família, Senhor. Jesus. Pai, dando crescimento espiritual a cada um deles, ó Em Pai. nome Pai, de que eles Jesus. possam aceitar, Senhor, em nome de Jesus, como eu tenho aceitado, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti nesse momento, que o Senhor vai tirando todo o preconceito, Em Senhor, nome Amém. toda de vergonha, Jesus. tudo Em aquilo, nome Senhor, Amém. de toda aquela barreira, Senhor, tem Amém. entre eles, Senhor, Jesus. na família, Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja quebrando agora, em nome de Em Jesus, ó Pai. nome de Pai, Jesus. que o filho autista venha ser aceitado na Amém, família, Pai, em Senhor. nome de Jesus, ó Pai. Que aqueles que não aceitam, Senhor, Pai, que eles possam receber, Senhor, Em aquilo, nome de Senhor, Jesus. em nome de Jesus, Pai, nós entregando nas Tuas mãos. Amém. Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja fazendo uma bênção, Amém. Pai, transformando a vida de Amém, cada Deus. pai, cada mãe, Senhor. Em nome Pai, de colocando na Jesus. Tua presença, Senhor. O Senhor esteja fazendo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, eu quero te louvar e glorificar o teu nome, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Ô Senhor, o que seria de mim se não fossem as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor? A cada manhã, Senhor. E eu exalto o teu nome, Senhor. Eu sou grata a ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Amém. na minha casa. Pai, pelos milagres que o Senhor tem operado na vida do Daniel, na vida da Gabriela, da Rafaela. Pai, Senhor Deus, porque o Senhor nos abençoou com a vida do Daniel, Senhor Deus. Pai, eu te peço por cada família que está ouvindo, por cada Em mãe nome nessa de hora. Jesus. Senhor Deus, por cada pai. Senhor Deus, que acabou de receber um diagnóstico. Pai, Senhor Deus, que o Senhor venha ser com eles, assim como o Senhor foi comigo. Abre as portas no Em poder nome que há de no Jesus. nome de Jesus. Amém. Abre as portas de tratamento. Amém, Abre Deus. as portas, Senhor Deus, do impossível, Pai. Amém, Senhor Deus, que o Senhor venha capacitar Em cada nome pai, de cada Jesus. mãe. Fortalecer o físico e o emocional, o espiritual, Amém. Pai, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Pai, que essas famílias venham se sentir acolhidas, venham se sentir amadas. Amém, Pai, em Deus. nome Em de nome Jesus, Jesus. eu repreendo agora, no poder que há no nome de Em Jesus, nome de Amém. todo Jesus. espírito de rejeição. Em Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Pai, bata em retirada, Senhor Deus, em todo preconceito, Pai. Amém. Senhor Deus, todos os olhares, Senhor Amém, Deus, em Deus. nome de Jesus. Amém. Mas que o Senhor venha dar força. Amém. Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, alegrar, Senhor. Pai, que cada família possa experimentar Em nome a tua boa, de perfeita e Jesus. agradável vontade, Amém. Senhor Amém. Deus. Que, Senhor Deus, nos dias mais difíceis o Senhor seja força, Senhor. Amém. Sim, Senhor, Pai. nos dias mais tristes o Senhor seja alegria, Aleluia. Senhor. Ô, Senhor Deus, nos dias bons o Senhor seja, Senhor Deus, a esperança que ainda Amém. melhores virão, Senhor. Amém. Ô, Senhor, seja com cada família, Senhor Deus. É o que eu te peço, já te agradecendo pelos milagres, Pai, pelas curas, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero agradecer a pastora Simone, o Daniel, o pastor Nilton, por esse momento tão edificante aqui na vida das pessoas do outro lado, na nossa vida também. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês para que a gente possa ver mais e mais os testemunhos Amém. do Daniel, né? Amém. Da vida do Daniel. Amém. E esse casal aqui tem muitos testemunhos para nos contar em outro momento. E nessa hora aqui eu quero agradecer você que vai ouvir essa mensagem, Amém. que essa mensagem venha impactar a sua vida, o seu Amém. coração, que essa mensagem venha trazer para você esperança. Amém. Esperança e venha aumentar a sua fé. Que Amém. tudo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Amém? Nós esperamos a sua visita e gostaria de te pedir também, share esse vídeo aí com seus amigos, pessoas que você conhece, que têm famílias, né, que têm filhos especiais. Share essa página, divulgue, ajude a divulgar, para que as pessoas possam ver o testemunho dessa família, do que Amém. Deus fez na vida do filho deles e na vida deles. Amém. Amém? Seja bênção na vida de alguém. Amém. Divida esse vídeo com outras pessoas. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre todos nós. Amém. Amém. Amém.